iniciando hoje o 15º episódio do Bodycast Teresina, eu e meu amigo Danilão. Fala, Maurição. É nóis. Isso aí. E hoje a gente tem, como eu sempre falo, né? A gente sempre tem convidados especiais aqui. A gente tá com um convidado muito especial. Outro amigo, né? Outro amigo. A gente se conhece há bastante tempo, né? Da época de colégio, Dom Barreto e tudo. E é um cara super competente, a gente não trouxe ele aqui à toa, né? E a especialidade dele tem tudo a ver com bariátrica, que é o que a gente faz no nosso dia a dia. E os pacientes costumam precisar desse, como é que a gente pode dizer, desse approach, né? Eu acho que esse é um dos episódios mais aguardados, porque a gente sempre levanta a bandeira de que a bariátrica, de que o emagrecimento é uma questão de saúde, mas a gente sabe que muita gente também pensa na estética de lado, sem dúvida. Então hoje a gente trouxe um cara que vai dar essas respostas para você. E a estética não deixa de ser saúde, porque o paciente precisa de autoestima, né? Perfeito, então, uma saúde mental e emocional. Perfeito. Isso aí, a gente está aqui com o Antônio de Deus, um excelente cirurgião plástico, meu amigo Toninho, muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Isso aí, eu queria que você se apresentasse agora no começo e a gente vai desenrolando o papo. A casa é sua, Toninho. Obrigado, Danilo. Obrigado, Maurício. Achei sensacional a ideia de vocês. Já estão no 15º episódio. Sucesso total o podcast de vocês. Porque é uma coisa que mexe com muitos sentimentos, né? Assim, mexe com o sentimento antes de operar, até chegar no momento de operar, mexe com o sentimento ali naqueles primeiros dias e meses ali da cirurgia. E hoje a gente vai falar do depois, né? Depois do trabalho de vocês, que é que essa paciente começa a se incomodar. Porque o ser humano é assim, né? A gente está sempre buscando melhora, né? Então, muitas vezes a paciente sonha estar com vocês, passa pelo trabalho chegar de em vocês. Nem sempre, e às vezes algumas continuam querendo melhorar e evoluir e aí chegam na cirurgia plástica. Então, muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Toninho, eu tenho uma primeira pergunta para fazer. Rapidão, fala um pouquinho da tua formação, cara. Pessoal, pra gente deixar. Verdade. Eu me chamo Antônio de Deus, sou cirurgião plástico, fiz faculdade aqui na Federal do Piauí, Universidade Federal. Fui para São Paulo por 6 anos, morei por lá, fiz minha residência de cirurgia geral e de cirurgia plástica no Hospital do Servidor Estadual de São Paulo. Perfeito. Fiquei mais um ano estudando negócio, business, liderança e trabalhando como cirurgião plástico. Depois retornei à nossa cidade aqui, Teresina, e tenho a nossa clínica, já estamos no 7º ano. Pode falar o nome da clínica Unitar, né? Isso, fiz lá no IANSP, lá no Servidor Estadual. E agora aqui em Teresina, na clínica Unitar. A gente Unitar, voltou... Se o paciente quiser ele acha lá. Isso, a gente abriu a clínica, eu falo a gente porque eu trabalho junto com minha esposa, que é dermatologista, tem outros profissionais lá que trabalham com a gente e a gente está bem feliz lá no nosso cantinho. Perfeito. Muito bom. Vai lá, manda bala. Primeira pergunta, todo mundo em casa quer saber. Paciente obeso operou de cirurgia bariátrica. Perdeu bastante peso, vamos supor que ele perdeu 50, 60 quilos, está com um abdômen avental. Quais são as condições para ele ser operado, para ele fazer a cirurgia com você? Qualquer um pode fazer? Não, infelizmente não são todos os pacientes que vão chegar nesse ponto de fazer a plástica, né? Eu digo infelizmente, mas tem um ponto nisso aí, que é o paciente tem que estar preparado. Então, assim como vocês estão habituados a operar pacientes e mudar as vidas, vez por outra, o paciente não faz a lição de casa. E quando isso acontece, pode voltar a ficar obeso. Então, perfeito. Na cirurgia plástica é igual. A mesma coisa. Então, independente de ter feito bariátrico ou não, a gente precisa saber se o paciente está pronto para fazer uma plástica. E pronto para fazer uma plástica é entrar no processo necessário para isso. Então, se o paciente quer uma cirurgia corporal, cara, não adianta eu limpar 3, 4 litros e tirar um montão de pele, se ele continua com a cabeça de comer muito, de ganhar peso, de não se exercitar, porque esse paciente vai voltar para a estaca zero. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma coisa mais técnica. Mesmo que o paciente queira, tem uma hora de fazer? Tem. O paciente tem que estar com estabilidade de peso. Perfeito. De quanto tempo? Essa estabilidade recomenda-se pelo menos 6 meses. Isso. Então, se ele para de perder peso, a gente marca aquele ponto X ali, pesei 70 quilos, por exemplo, e a gente acompanha por 6 meses. Claro que isso é avaliado, Maurício e Danilo, com muito cuidado, porque a balança não é tudo, né? Às vezes o cara parou nos 70, ou a paciente, né, se for uma mulher, parou nos 70, se empolgou na academia e começou a ganhar massa magra. Então, a gente precisa avaliar muito mais do que somente o peso, mas também essa composição corporal através de bioimpedância, né? Então, parei de perder peso por conta da cirurgia bariátrica, eu vou acompanhar ali em torno de 6 meses, mesmo que eu ganhe um pouquinho se for de massa magra, não tem problema, mas por 6 meses ele não tem mais que estar perdendo peso por conta da cirurgia. Então, eu diria que são esses 2 pontos. Preparo mental, capacidade de entrar no processo e permanecer nesse processo. Na verdade, é uma virada de chave, né? Sim. Virou a chave e estar pronto com o tempo aí necessário de estabilidade de peso. Perfeito. Cara, o que eu quero puxar, que é extremamente importante que ele está falando, esse gancho aí, a gente sempre bate isso em todos os episódios aqui, né? Que essa mudança de mentalidade ela tem que existir independente do
método que você escolha para poder emagrecer, para poder mudar a parte estética e tudo, né? O que eu sempre falo? Essa pergunta do Danilo foi bacana, porque os pacientes às vezes chegam até antes da cirurgia bariátrica querendo já saber, doutor, e quando é que eu vou poder fazer minha reparadora? Muitas vezes, né? Isso. Aí eu sempre falo o seguinte, cara, depois da bariátrica, a média de tempo que o paciente atinge a sua meta é em torno de 1 ano. Às vezes um pouquinho antes. Tem paciente que, dependendo do tamanho, atinge com 8 meses, com 10 meses. Tem paciente que só vai atingir com 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio, né? Aí eu sempre falo, eu não consigo te dar essa resposta agora, mas assim, a média é essa e eu gosto de esperar essa estabilidade para poder liberar. Porque os pacientes às vezes respeitam muito isso, né? Tem paciente que não respeita, nem pergunta a nossa opinião, já vai direto para o cirurgião plástico. Mas ainda bem que vocês fazem isso, né? Mas eu sempre falo, pelo menos uns 3, 4, 6 meses de estabilidade de peso. A gente sabe que depois que o paciente atinge a meta, existe aquele 5% de reganho, né? A curva começa aqui, chega lá embaixo, aí sempre dá uma subidinha até estabilizar, né? Então eu costumo liberar só depois dessa subidinha de 5%, às vezes 10%. E se o paciente estiver engajado? Se eu disser assim, meu amigo, do jeito que você está fazendo, levando sua vida, você não vai conseguir operar. O seu cirurgião plástico vai te barrar, né? E a pergunta que eu quero fazer, então, é o seguinte. Lá na Unitar, na sua clínica, você tem, então, esse trabalho de avaliação e de acompanhamento com a nutricionista antes de operar, né? Você só libera, então, depois que você faz precisa confiar no essa paciente. avaliação de estabilidade. Até porque você precisa de resultado, né? Com certeza. A gente fala que a consulta não é problema. Que a pessoa, eu quero logo na consulta, eu tenho que esperar 6 meses. Não, eu tô falando da cirurgia. Sim. Mas a pessoa pode ir na consulta um pouco antes, porque na consulta a gente já vai primeiro dar uma olhada nos exames, saber se ele já está estável clinicamente e laboratorialmente, no ponto de vista de exames de sangue, por exemplo. Passa com a nossa nutricionista, com a nossa nutróloga, faz a bioimpedância para a gente saber se naquele peso como é que está a composição de músculo, como é que está a composição de gordura. Eu trabalho muito vendo composição corporal, assim, toda consulta minha tem bioimpedância. E a nossa equipe complementar, nossa equipe auxiliar, né, ajuda demais. A avaliação da enfermeira, da nutróloga, da nutricionista, fundamental, né? A gente, assim como vocês, a gente não trabalha sozinho como cirurgião plástico também, não dá, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse acompanhamento. E o Danilo tocou no ponto, cara, confiar. Então, assim como o paciente precisa confiar no cirurgião, poxa, você está lá dando sua saúde, sua vida, né, todo o seu sonho, a outra vida também existe, né? Então, se a gente não consegue sentir que a paciente entrou na dança ali, está jogando o jogo, é melhor para ela, inclusive, não operar. Não só para a gente que vive de resultado, mas para ela, porque é um investimento financeiro, é um investimento de tempo, de energia, a maior expectativa dela mesma, da família. Para um pouquinho ali uns dias de trabalhar, faz uma cirurgia e volta para a estaca zero. Então, quando isso acontece, você pode ter certeza que o cirurgião plástico fica tão chateado quanto a paciente. Então, a gente faz de tudo para isso não acontecer. A gente faz de tudo para a cirurgia ser algo definitivo, que ela não precisa operar aquela parte novamente. Se ela precisar operar um abdômen de novo, uma mama de novo, a não ser que tenha algum tipo de complicação, alguma coisa não foi muito bem planejada, né? Então, infelizmente, isso acontece e a gente faz de tudo para isso ser a coisa mais rara dentro da cirurgia plástica. Show de bola. Toninho, uma pergunta aqui para você. Muito bom. A doença do refluxo, ela é uma contraindicação absoluta ou relativa para fazer abdominoplastia? Ou vocês analisam caso a caso? Não, a doença do refluxo ela não entra como contraindicação. Se a paciente estiver em crise, se a paciente estiver naquele período agudo, com muito refluxo, aquilo atrapalha a qualidade de vida dela e a gente não opera na crise. Mas se for uma doença de refluxo que tenha episódios eventuais, que tenha tratamento clínico, né? Não há problema. Até porque ela é muito mais uma patologia atrás do músculo, né? Eu sempre brinco, cirurgião plástico é da parede para fora. Para frente, né? E a parede muscular, né? Entenda-se que o paciente como uma parede muscular. Quando a gente toca e está dura, é a nossa parede muscular. Dali para fora a gente mexe. A gente corrige diástase, corrige hérnia, fecha os espaços, enxerta gordura se precisar, tira a pele, faz equipamento, faz lipo. Dali para dentro, eu estou falando com 2 especialistas, né? Então vocês trabalham daquela área para dentro. A doença do refluxo ela é muito mais da parede muscular para dentro. Pra dentro. Então a gente não interfere tanto, não interfere no nosso trabalho. Cara, tu sabe uma coisa que eu tenho muita curiosidade, e eu nunca perguntei isso especificamente para um cirurgião plástico, como que é lidar com esse anseio da paciente em relação ao que é uma coisa muito complicada, né? E cada paciente Você dizer não para ela no consultório deve ser difícil, hein? Isso, como que é no teu dia a dia lidar? Tu precisa de dizer muito não, assim, tu precisa... Não tá na hora. Você precisa orientar muito, né? Ou assim, no teu dia a dia isso é mais tranquilo? Como é que é isso aí? Maurício, no início da minha carreira eu precisei dizer muito não.
Sabe por quê? Porque as pacientes elas iam sem muita informação sobre você. Né? Mas isso que a gente está fazendo agora, de mandar para o mundo informações de qualidade, técnicas corretas, diminuiu muito a necessidade da gente falar não, porque a paciente que nos procura, ela já conhece a gente, cara. Excelente, cortezinho aí. Essa é a verdade. A paciente que procura a gente, ela já sabe quem é o Maurício, sabe quem é o Danilo, sabe quem é o Antônio, o que você gosta, o que você não gosta, as bandeiras que você defende, as bandeiras que você não defende, qual é a comunidade que você quer atrair. Então ela não chega lá aleatoriamente. Ela não chega lá sem saber, meu Deus, o que será que ele vai dizer? Na verdade, ela sabe 80% do que eu vou dizer. Aqui e lá ainda dá uma jogadazinha, né? Pra ver se... Então, assim, graças a Deus a gente não tem que dizer muito não, porque a paciente ela entende a mensagem. Então, o que a gente fala muitas vezes, o que a gente faz muitas vezes é um ajuste, assim, é um ponteirinho ali que precisa ajustar, uma conversa, daqui a 2 ou 3 meses a gente conversa de novo, segue esse caminho. E a maioria volta, assim, sabe? As que não voltam são aquelas que ainda não estão prontas para enfrentar o momento da plástica e termina que é melhor para elas se ajustar pelo tempo que for. Não fazer, né? Perfeito. Isso aí, cara, a gente observa muito na bariátrica também, né? Você mesmo acabou de dizer. Às vezes o paciente passa, ele tem zero informação. Claro que com a rede social, né? Quase todo mundo hoje em dia que passa comigo querendo fazer bariátrica, eu pergunto, você me segue? Aí a pessoa já, não, eu já sigo. Eu lhe vi exatamente por causa disso, porque eu já vi isso. E já chega mais com bastante informação. E, cara, isso é muito comum. Então, a gente realmente precisa só fazer ajustes, né? No consultório e dizer quando que tá na hora, quando que não tá. Exatamente, essa resposta mas sabe por quê, Maurício? Porque vocês passam a verdade, cara. Isso. Então, assim, o médico ele tem que entender que na rede social ele não é personagem. Ele tem que ser o mesmo cidadão na frente do paciente no consultório com porta fechada e na rede social. Isso. Porque a mensagem fica muito clara. Aí você não precisa ficar indo e voltando na mesma conduta. Então, como vocês são caras diretos que na rede social se comunicam super bem, passa a mensagem, o paciente já chega te conhecendo. Então, isso é algo que facilita demais o trabalho, o entendimento e a atração do paciente que está pronto. É um trabalho de formiguinha, né? Como o Antônio falou. Eu nunca tinha ouvido isso, mas agora faz muito sentido, né? Esse nosso trabalho aqui é um trabalho de formiguinha, mas que interfere lá dentro do consultório. Isso cara. E o resultado, ele não precisa ser imediato. Ele, né, aos poucos você vai trazendo, você vai Quem criando, promete demais, vai criando essa né? identidade, tudo, né? Você sabe qual é o tempo médio que um paciente te segue na rede social até o momento que ele está sentado na sua frente? Caso os que se interessam, 6 a 8 meses, cara. Não é uma semana, não é um mês, não são 2 meses, 6 a 8 meses. Então, você tem que passar por 6 a 8 meses nutrindo aquela pessoa de bom conteúdo, verdadeiro, científico, mas não precisa ser chato, mas algo que interessa a pessoa, para ela poder marcar uma consulta com você. Isso é uma estatística que já foi testada em vários países e no Brasil se assemelha bem a isso também. Então, são 6 a 8 meses de conteúdo. Então, você está 6 a 8 meses falando com aquela pessoa, a mesma mensagem, mudando de contexto aqui ali, uma coisa pequena, mas a mesma mensagem. Vai chegar e vai te conhecer. Toninho, uma pergunta. Você fez uma abdominoplastia numa paciente, tirou aquele... A gente está falando de abdominoplastia, a gente fala de tirar excesso de pele, para quem não está entendendo. E essa paciente, ela reengorda. Tem alguma coisa que vocês possam fazer cirurgicamente a paciente, de uma recidiva, ou não? É só uma abdominoplastia? Pode ser feito, até porque, Danilo, a abdominoplastia ela pode ser feita até em quem engravida de novo. Então, um ganho de peso não é contraindicação de uma nova. Como eu falei, a gente tem que tentar não operar 2 vezes. Tanto que o resultado fica mais difícil, é um resultado, né? Você vai mexer de novo no área, você já tem as próprias sequelas cicatriciais internas ali de ter mexido. Mas a abdominoplastia, ela trata 3 problemas. Ela trata a gordura, flacidez e a diástase. A gordura, se for uma coisa de parede, já ganhou um pouquinho de peso, pode ser aspirado novamente e ficou por isso. Estou falando já de uma segunda cirurgia. Sim. Flacidez, normalmente não precisa mexer de novo. Por quê? Porque a gente já tirou o tanto de pele que sobrou. Então, aquela pele ali do umbigo até uma cesariana, até a prega inguinal ali perto da raiz da coxa, nós já removemos. Então, é difícil que a paciente ganhe um pouquinho, ter flacidez para esse tanto, de novamente ter que mexer. E a terceira coisa é a diástase, que também dificilmente ela volta. Então, quando tem reganho, essa segunda cirurgia no abdômen, normalmente é uma lipo. Tá? Que vai para as laterais, né? Tende a ir para as laterais, né? A lipo, quando ela é feita pela segunda vez, o que acontece? Isso é uma pergunta, é uma dúvida bem comum. Quando eu vou mexer numa determinada área, o corpo vai cicatrizar internamente. Apesar da gente ver só os furinhos da lipo, mas tem uma certa cicatrização interna de toda a região que foi aspirada. Perfeito. E a gordura, quando vai se acumular de novo, natureza é sábia, ela vai primeiro para aquele local que não tem aquela cicatriz teoricamente interna. Mais fácil. Mais fácil, perfeito. Mas ela volta sim a se acumular nas regiões aspiradas. Só que ela primeiro se acumula na vizinhança, às vezes vai para o braço um pouquinho, mas ela vai para lá em menor
quantidade, né, em menor proporção. Mas vai também. Então, Sim. pode ser necessário aspirar de novo, se for o caso. Muito bom. Além do abdômen, quais são as outras regiões que você vê muito no seu consultório que o paciente que perdeu peso, ele também necessita muito de excesso? Os mais comuns, abdômen em primeiro lugar, né? Mama e braço. Esses são os mais comuns. Mas existem outras áreas, como por exemplo as costas, né? Tem gente que nem sabe que se opera as costas no pós-bariátrico. Pode se operar. Às vezes fica tanta dobra de pele aqui atrás, na região do dorso torácico, na região do sutiã das mulheres, aqui em cima dos homens, que a gente precisa tirar um pouco de pele. Às vezes a flacidez do glúteo faz com que a gente precise suspender o glúteo também, porque fica com muita pele ali. Nas coxas e às vezes até na face também. Então não é restrito. E uma coisa legal, Danilo, não tem uma sequência obrigatória. Então, quem fez bariátrica, eu vou ter que começar pelo meu abdômen. Não é assim. Cirurgia plástica, eu sempre digo, a gente está num cenário confortável na consulta, porque, felizmente, você não está doente. Sim. Nesse momento, você não tem doença. Então, a gente pode programar, né? É como se eu abrisse um grande... É o que mais incomoda o paciente, seria, É o né? que mais incomoda. Teoricamente, você começa por onde mais incomoda. Eu vou por aí. Então, às vezes a paciente... Não, doutor, diga aí. Diga o que você acha. Aí eu dou minha opinião. Mas é sempre uma conversa muito aberta. Às vezes ela entra lá achando que eu vou dizer que é o abdômen, mas eu sinto que ela se incomoda mais com a mama, eu sinto com o braço, e a gente começa por esse ponto de maior incômodo, né? Interessante isso que o Toninho está falando. Eu conversei com um cirurgião recentemente, que ele é otorrino, e ele também faz estética, né? E ele falando que é interessante, às vezes o paciente chega no consultório dele, aí fala assim, doutor, meu nariz me incomoda muito, eu vim aqui pra ser... Aí ele vê o cara tem uma orelhona de abano, e ele fica só... Se preocupa com o nariz. Aí ele não consegue olhar pro nariz do cara e só pra orelha, aí fica... Aí ele fala assim, doutor, aí ele oferece assim discretamente, ele fala assim, olha, a gente pode fazer o nariz, mas assim, existe a opção também, caso você queira, da gente fazer a orelha também. Ele, doutor, às vezes me incomoda, sendo que a orelha é do cara, então às vezes o cara também tem que ser bem, né, discreto nessa... Porque às vezes o cara Sim, não tem né? problema. Eu acho que isso aí o cara aprende com o tempo. Com o tempo, né? Porque às vezes o cara incomoda com outra coisa. Né? Cara, Toninho, uma coisa que eu ia te perguntar. Vamos lá. Isso aí é uma das coisas também que no nosso dia a dia é muito comum. Depois que a gente opera o paciente, a gente sabe que a cirurgia bariátrica é uma das cirurgias que está no rol dos planos de saúde, né, para liberação. E talvez esse tipo de pergunta seja muito comum para você também. Doutor, eu consigo que meu convênio libere. Eu sei que a maioria de vocês não trabalha com isso, mas você deve ter essa gestão. Eu consigo que minha cirurgia reparadora, todas elas sejam... Excelente pergunta. Sejam cobertas pelo convênio. Até pouco tempo atrás era só a abdominoplastia que cobria, né? Como que tá isso aí no teu consultório? Porque com certeza os nossos amigos que estão nos assistindo têm essa dúvida. Assim, eu sei que a maioria de vocês trabalha de forma particular, mas como que tá isso aí no teu dia a dia hoje? Me diz aí o que tu pode... Assim, porque tem muita demanda judicial, né? Não sei se já ouviu falar disso. Questão do reembolso. Tudo. Essas coisas aí. O que tu pode me dizer sobre isso? Essa paciente pós-bariátrico que não pergunta isso tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa estranha, pelo menos. Ele sempre pergunta e é natural, né? Você tem um convênio, você desejar usar aquele convênio, absolutamente natural essa pergunta. Na verdade, assim, o que é que os pacientes conseguem sem muita, vamos dizer assim, sem muito estresse? Sem muita demanda judicial. Né? Abdômen, né? Porque é uma coisa que já tem muitos anos que já se consegue. Qual é o lance que ainda alguns convênios jogam em relação a esse ponto? É que a abdominoplastia hoje, modernamente, ela não é só fechar uma diástase e tirar a pele. Ela tem a lipo. Ela tem a lipo. Então, as pacientes elas não querem só ficar com a pele esticada e com a diástase fechada. Porque isso é uma coisa que lá pelo convênio ele não tem. Não, tá bom, diástase vai fechar, tem hérnia, vai corrigir. Tem pele para tirar, tá fazendo avental? Ok, tá aqui pelo convênio. E a lipo? Aí a gente entra num limbo. A gente entra numa zona meio cinzenta, sabe? Sim. Porque... Sem a lipo, tu não entrega o resultado que o paciente quer. Não entrega. Aí eu vou pecar na estética. E aí a paciente também quer isso. E aí, muitas vezes, a gente precisa fazer algum tipo de jogo, alguma coisa pelo convênio, em relação à internação, anestesia, e a parte de lipo, que é um procedimento que não estaria coberto, a gente adiciona, né? Tem que ser particular. Entendi. Em relação às outras zonas, às outras áreas, né, como braço, como mama, como face, vai muito do entendimento judicial, sabe? Não é preto no branco, como muitas pacientes perguntam e gostariam. Isso aí. Não é preto no branco. É assim, eu vou fazer minha mama, com certeza vai ser fácil, eu vou chegar lá, o convênio vai autorizar. Não é assim.
Né? O Brasil é o país do mundo que tem mais cirurgia plástica. As brasileiras gostam muito de cirurgia plástica. Até 2 anos atrás era o segundo que perdia para os Estados Unidos. Nós passamos em 2021. Então a gente tem esse apego, a gente gosta muito de beleza, né? Isso é uma característica do povo brasileiro. E eu entendo o lado dos convênios também. Cara, o convênio quebra, meu amigo. O convênio quebra se autorizar 6 cirurgias, 5 cirurgias em cada paciente que faz cirurgia bariátrica. É muito custoso, é muito oneroso, né? Então eu consigo entender os dois lados, mas hoje está funcionando assim. Para abdominoplastia, consegue, diástase, hérnia, tirar Tranquilo, pele. né? A lipo tem essa sombra de penumbra aí, né? Muitas vezes consegue também passar, outras não. E as outras zonas, a maioria das vezes é com demanda judicial. Aí vai do profissional de cada um. Tem excelentes cirurgiões nos convênios. No meu caso, especificamente, eu não atendo, não opero por convênio, porque eu preciso, no meu ponto de vista, entregar, além do dia que eu vou lá operar, né? Eu preciso entregar um pré-operatório com muito cuidado, um pós-operatório com mais cuidado ainda, com um monte de gente em cima do paciente, além de mim, ajudando, ajustando. Perfeito. Então, assim, pelo valor que o convênio nos repassa, eu não consigo trabalhar dessa forma. Então, Cara, é uma questão Não de... consegue entregar o melhor resultado, né? Eu não podia deixar de fazer essa pergunta, porque, como você mesmo falou, é difícil ter uma paciente pós-bariátrica que passa no consultório que não faça essa pergunta, né? Assim como eles fazem também pra gente, né? Do mesmo jeito que você falou, o convênio também não entrega pra gente o que a gente quer, né? Sim. Mas a gente tenta sempre ajustar esses anseios aí, e o abdômen a gente sempre fala que... Eu sempre falo de cara, o paciente que faz essa pergunta, eu te garanto que a única coisa que o convênio vai conseguir cobrir é o abdômen, mas tenho certeza que você vai precisar de alguma coisa a mais. Então, assim, para quem que eu indico? Eu indico para ti e para o Ivan, né? São amigos, né, que a gente conhece há muito tempo, eu sempre falo, mas conversa com o seu cirurgião plástico. Vá lá, conversa com o seu cirurgião plástico. Ele vai explicar tudo direitinho. Primeiro ele tem que lhe avaliar, ele vai ver o que você precisa. Eu não sei te dizer isso, porque não é minha área. Sim. Ele vai ver o que você precisa. Você precisa de braço, você precisa de perna, né? Perna é comum também precisar. Mas conversa com o seu cirurgião plástico, ele vai lhe dizer o que você precisa e aí ele vai tirar todas as suas dúvidas com relação a isso. Então não dá para deixar de falar. E tem que falar, entendeu, mano? Tem que falar mesmo. Porque de tudo que envolve a cirurgia plástica, um dos braços importantes é o planejamento financeiro da paciente, né? A paciente vai, inclusive para trocar depois o guarda-roupa, né? Mas antes de chegar nesse ponto, tem outras coisas que ela vai precisar se organizar. Assim, não é um investimento pequeno, é um investimento alto. Por isso, o cuidado dela estar pronta, dela estar realmente na época certa de fazer. E é absolutamente normal as pessoas perguntarem isso. Mas, ao mesmo tempo, elas não podem entrar iludida, né? De achar, beleza, agora o convênio vai me pagar tudo, porque não é assim que funciona. Inclusive, cara, eu quero trazer depois, a minha ideia é trazer aqui um gestor de convênio depois, pra gente falar sobre isso. É uma conversa boa. Interessante, ouvir o lado deles também. Porque, como a gente acabou de falar, o número de cirurgias bariátricas só vai aumentar. A obesidade, a tendência é essa, né? A obesidade é uma doença que só aumenta, uma pandemia. É uma doença crônica, então o número de cirurgias bariátricas tendem a aumentar, mas a gente vê aí duas coisas andando em sentido contrário, né? Os convênios andando nesse sentido e as cirurgias bariátricas andando nesse sentido. Então, cada vez mais a gente vai ter isso aí. E com essas judicializações, não só de bariátrica, tem muitas outras coisas, terapias caras hoje em dia e tal, e a tendência é essa balança cada vez se desequilibrar mais. Então eu preciso trazer aqui um gestor para ele falar sobre isso e os pacientes ficarem cientes, entendeu? Toninho, tem uma pergunta para te fazer aqui um pouco mais... tanto para saber se acontece muito ou não com você e como é que você faz. Tem pacientes que chegam para você no consultório e falam assim, doutor, eu vou usar essas palavras, né? Vou usar a palavra que o paciente usa. Doutor, eu tô gorda. Eu vim aqui para fazer uma lipo para me deixar magra. E aí e aquela paciente que você fala assim, ó, seu lugar para perder peso não é aqui, a lipo não vai resolver. Como é que você pega muito isso aí no consultório? Direto. Eu sempre falo direto isso aí. Eu sempre falo nas consultas. A lipo não é uma cirurgia de emagrecimento. A lipo é uma cirurgia de gordura localizada. Então, se você quer perder peso, não é na lipo. Você vai perder peso com hábito de vida, você vai perder peso eventualmente com cirurgia bariátrica, se for uma indicação, você vai perder peso na academia, você vai né? Trocar por massa magra na academia, você vai ter outros caminhos que não é a lipo. A lipo é para aquela gordura que não sai com dieta necessariamente, que não sai com treino necessariamente, que se deposita e a nossa pedra no sapato. Aí a lipo vai lá e tira, porque não tem tratamento como a lipo para gordura localizada. Mas não é para emagrecer.
Então, essa dúvida direto. Eu começo nas minhas conversas em consulta, quando eu vou, beleza, vamos falar de lipo, boto algumas imagens. A primeira frase que eu digo, a lipo não é para emagrecer. E aí, se você comunica muito bem, o máximo possível essa mensagem, os pacientes vão entendendo. Mas direto, cara. E assim como vocês, tem pacientes que chegam até vocês no consultório pensando na plástica e vocês mandam primeiro, não, vamos fazer primeira bariátrica, também tem um contrário, né? Tem paciente que vai lá na consulta. Tem paciente que vai na consulta, não, eu tô precisando aqui, não. Você vai para a bariátrica primeiro, então faz o caminho inverso também. E acontece às vezes, assim como vocês também encaminham o paciente para mim, eu encaminho para vocês direto, porque, não é com plástica agora, minha amiga. Cara, às vezes existe uma distorção de imagem que o paciente, ele sabe do que é a bariátrica, ele sabe que precisa perder peso, mas ele não tem... às vezes é só por conta mesmo de orientação, entendeu? Ele não sabe que ele precisa... Para poder ter o melhor resultado na plástica, ele precisa não só perder peso, mas às vezes ele precisa de uma coisa a mais, né? E o paciente que tem obesidade, grau 1, grau 2 e tal, o resultado dele não vai ser bom com cirurgia plástica. Então não adianta o cara operar, né? Não adianta. A gente sabe que tem cara que faz, né? Tem uns caras corajosos aí que faz, né? Que a gente pega de vez em quando. Mas aí, cara, você vai entrando num meio perigoso, vamos dizer assim, né? Porque o paciente obeso, se ele vai fazer uma plástica... Vamos imaginar, não quer fazer bariátrica, eu quero fazer uma plástica. Fora do peso, fora do sono, fora do estresse, fora do treino, fora da dieta, fora de tudo. E faz a plástica, a chance de complicar é muito grande. Complicações não necessariamente são complicações graves, mas a chance de complicar é muito grande, é muito mais comum. Uma cicatriz, né? A cicatriz não fica legal, pode abrir ponto, pode fazer isquemia ou necrose dos retalhos, o sangue não chega totalmente, e aí vai ter uma perda ali daquela substância. Cara, não é legal. Então, assim, é uma questão de honestidade. Esse desenho aí de vocês é muito bom, porque é uma construção. Uhum. E ali vê quem está fazendo aquela construção. É o próprio cidadão, né? É o próprio paciente. Então, assim, a gente ajuda. Vocês fazem a parte de vocês, a cirurgia plástica faz a parte dela, mas é o paciente que está se construindo, né? E tem que ser desse jeito. Quando a gente pensou em colocar esse desenho aí, essa estatueta aí é famosa, né? A gente já viu em várias... É exatamente isso que a gente quer trazer, né? Eu não preciso que o meu paciente ele chegue, ele fique musculoso daquele jeito, vire halterofilista, mas o que a gente quer mostrar é o contraste e o empenho do paciente em resolver, digamos assim, buscar o objetivo dele, resolver o problema dele. E é um trabalho devagarzinho, uma machadinha. Mas o escultor principal... É ele mesmo. É ele mesmo. Exatamente, não é ninguém que vai lá e... Perfeito. Vamos mostrar umas imagens aí que tu trouxe? Vamos sim. Deixa eu pegar. Eu trouxe algumas imagens aqui, cara, até para ilustrar, para ficar uma coisa mais didática aí para quem está assistindo. Perfeito. Porque cirurgia plástica ela é muito visual, né? A gente consegue explicar através de imagens, de vídeos. Então, todos os pacientes que eu vou mostrar aqui são pacientes nossos do dia a dia, pacientes que eu operei, todos, obviamente, com autorização do uso de imagem. Então, esse aqui é o paciente fez por espontânea vontade, assim, eu não pedi nem nada, doutor, vou fazer um vídeo, depois eu vou mostrar como ficou. Então, eu quis começar com ele porque tá lá ele malhando todos os dias, depois da bariátrica, olha como ele tá forte ali, tem um bíceps forte, é um cara que anda de bicicleta, o astral lá em cima, mas chega um momento, meu amigo, que não tem como. Você vê que ele tinha massa magra, né? Tem a massa magra. Né? Exatamente, a bioimpedância dele é de atleta, realmente, mas essa pele, tudo isso que sobrou de flacidez aí, não tem como resolver sem fazer uma cirurgia plástica realmente, né? Então, o que é que mais pega para os pacientes que fazem uma cirurgia bariátrica? Flacidez, né? Mais até do que a diástase, mais do que eventuais hérnias, é a flacidez, mais do que gordura localizada, porque se o paciente faz tudo certo, ele vai perder essa gordura e vai ficar a pele mole. Não tem exercício físico para a pele. Não tem academia para flacidez. Não tem, cara. Não tem colágeno via oral, não tem remédio, não tem... Tem só o Toninho. Tem outros colegas também, mas a cirurgia ajuda mesmo. Então, não tem, cara. Realmente, a cirurgia plástica não tem substituto para isso. Mas antes da gente chegar nas cirurgias maiores, eu até trouxe aqui alguns exemplos de cirurgias que não são tão grandes, né? Porque a gente precisa de desmistificar isso, né?
Pensou em bariátrica, pensou nessas peles muito, muito flácidas, vou ter que fazer cirurgia grande. Não, nem necessário, não sempre, não é sempre que isso acontece. Perfeito. Esse, por exemplo, é um paciente super jovem, fez bariátrica e ficou com uma papada que incomodava muito, que ela dizia não ter antes. E aí ficou com muita pele ali no pescoço, mais jovem, não chega a 30 anos quando fez a cirurgia. Resultado O ótimo. que a gente faz? A gente pode fazer uma aspiração de eventualmente um pouco de gordura que tenha ficado e usar equipamentos de contração de pele, que existem nos últimos 3, 4 anos no mercado, várias opções boas. Com o mesmo furinho da lipo, a gente vai lá, consegue aspirar aquela gordura pela lipo e depois com aquela incisão pequenininha. Pode falar a contrai. marca, viu? Morpheus, Baritide. Tem vários. Existem o Morpheus, existe o Baritide, Endolaser, Renuvium, Retraction. São vários, né? Você, não é a máquina que é o astro do negócio, né? É a paciente fazendo tudo certo e a técnica com a energia correta de cada um dos equipamentos, né? Tem diferentes parâmetros, diferentes indicações. Não vale a pena a gente entrar nesse nível tão técnico aqui, mas o fato é que não precisa ser cirurgia plástica grande nem em todos os casos, né? Tony, é a mesma paciente? A mesma paciente. Aí nessa paciente tu agregou esse equipamento com a lipo de papada, foi isso? Exatamente. Nesse paciente a gente aspirou, portanto eu fiz uma lipo da região da papada, coloquei o equipamento e ainda fiz um pouquinho de contorno da mandíbula e do queixo. Você percebe que o queixo dela está mais proeminente? Então são detalhamentos, né? Então eu peguei um pouquinho da gordura, mudei o endereço, coloquei na papada. Perfeito. Aliás, tirei da papada e coloquei no Colocou queixo. no queixo. O queixo proeminente, não tão proeminente, mas o queixo desenhado, ele traz muita confiança na imagem pessoal, né? Perfeito. Por isso que é uma das coisas que mais se faz em consultório dermatológico e da cirurgia plástica é fazer esse desenho aqui. Preenchimento, né? Porque você pega o Noel Rosa lá, nosso grande letrista do samba lá, do primeira metade do século passado. Tinha um queixinho para trás, o cara é inteligentíssimo, super competente, um poeta, mas ninguém dava moral para ele. Porque na época, né, não tinha esse tipo de recurso, tinha um queixo muito para dentro, era retro e micrognata que nós falamos, né? Queixo para trás. Parece que é inseguro, parece que não tem competência. Infelizmente, isso é uma questão biológica e é assim. Então, se a gente pode ajustar um pouquinho esse tipo de imagem, se faz muito, né? No visagismo e na cirurgia plástica e na dermatologia também. Mas sabe o que eu acho legal dessa moça? Percebe que ela não está só operada. Você está vendo o batom? Mudou a autoestima, né? Eu ia falar disso agora. Tá vendo o brinco? O colar? Então, isso é que é legal. A gente consegue dar É como se a gente desse um booster, assim, um turbo na vida. Cara, é uma mudança vezes, de vida, né? Na energia que a pessoa emana. Na energia. E que ela sente realmente. Brinco, maquiada, de batom. Cara, a gente cabelo mudou também, né? Botou uma luzinha aí no cabelo e tal. Então, é legal. Aqui, outra cirurgia. Essa aqui a gente vai falar de cirurgia do braço, que também não é incomum, não. É até relativamente comum. Porque muitas vezes a mama você esconde, o abdômen você esconde, mas o braço é difícil, né? Ainda mais num local mais quente como que a gente mora. Isso a gente vê no consultório, os pacientes reclamam. Depois do abdômen, depois escuta muito do braço, isso, né? Isso. Porque vai botar uma regata, uma roupa de academia e tal, você tá sempre com o braço mais à mostra. Exposto. E aí o braço exposto, se não for uma flacidez tão grande, Maurício, a gente às vezes faz equipamento de retração de pele também. Então nem sempre vai precisar do corte grande, que é a braquioplastia, né? A cirurgia de tirar a pele realmente com aquele corte. É possível fazer, em alguns casos mais moderados, uma lipo, aparelho de retração de pele e dar um resultado bem, bem interessante, assim. Claro que não tem o mesmo poder do que é uma braquioplastia em relação à flacidez. Mas se a paciente quiser fazer uma troca, né? Prefiro ter um pouquinho de flacidez no final, mas sem aquele corte, é possível também. Esse paciente é interessante, Toninho, também, que você vê que o abdômen, não sei, para baixo, mas aqui aparentemente o problema é maior no braço do que no abdômen. Isso, né? o braço e mama chamou mais atenção do que o abdômen. Realmente ela não tinha um abdômen tão flácido, não. É muito indivíduo dependente, né? Muito de cada um mesmo. Assim. Por isso que não tem regra. E aí, nesses casos, a gente pode remover somente no braço ou até estender um pouco para a lateral da mama, que é outra coisa que incomoda pra caramba. Então, naquela zona ali da lateral, às vezes com a dobrinha de pele, que a paciente, doutor, minha mama não termina aqui, ela vai terminar lá nas costas, tá muito flácido. Então, a gente pode estender. E aí faz isso aí. No pós-bariátrico, essa gordurinha na lateral da mama é muito típico, né? Típico, exatamente. Acho que o braço, né, como tu falou, os pacientes que fizeram... Marca bem na roupa, né? Os pacientes fizeram bypass e assim, depois de 2, 3 anos, que ainda não fizeram cirurgia reparadora, eles queixam muito especificamente dessa região. Até por conta do bypass ser uma cirurgia desabsortiva, e a maioria dos pacientes que fazem o bypass, assim, é mais comum do que no sleeve, é a história da sarcopenia, né? E aí a gente sempre bate isso, ó, você precisa ir para academia, precisa repor proteína, entendeu? Então,
o paciente que faz tudo direitinho, a gente observa um resultado estético Até porque a diferente, cirurgia plástica, eles contam com essa musculatura desenvolvida para o resultado ficar melhor, né? Perfeito. Com certeza. A gente precisa do recheio. Exatamente. Não adianta só a Isso, capa. e vocês precisam da musculatura boa até para os implantes de prótese, né? Porque hoje vocês Isso. botam muito abaixo do músculo, né? A gente coloca prótese de mama, hoje a técnica mais atual pede que coloque atrás do músculo, né? E a gente mexe nos músculos também, por exemplo, no abdominoplastia, até na lipo também. Você pode colocar gordura nessa camada muscular para ela aumentar um pouco desse volume. Porque como a gordura tem célula-tronco, ela tem essa capacidade meio mágica de se transformar em outros tecidos. Isso está sendo bastante estudado nos últimos anos. Show. Então, se eu coloco gordura dentro do músculo reto abdominal, daqui a 6 meses, boa parte daquela gordura virou célula muscular. Então, eu consigo dar volume, eu consigo dar músculo, em outras palavras. A gordura virando músculo, eu consigo dar músculo para aquela parede abdominal. Então, a gente faz isso, quase todos os casos de abdominoplastia, por exemplo, nós fazemos isso. Né? Então, é interessante sim que a gente tenha uma camada muscular pelo minimamente espessa, assim, não dá para ser aquele músculo um lenço, sabe? Aquilo lá dificulta o suporte que nós precisamos, por exemplo, para colocar uma prótese. Então, precisa realmente. Né? Então, esses casos de bracoplastia estendida, eles são até, voltando aqui para o braço, eles são até mais comuns do que só o braço. Né? Quando a paciente, doutor, manda ver logo, termina de tirar essa flacidez aqui da minha lateral, não fica só no braço não. Então, esse é um desenho, nas linhas azuis ali, é muito comum isso aí, cara. Né? A gente muito tira comum. tudo, né? Eu ia dar um exemplo aqui, cara. A gente falou de flacidez. Um colega cirurgião plástico uma vez me mandou mensagem, me mandou umas imagens, né? Maurício, esse paciente aqui é um pós-operatório meu, e eu fiz abdominoplastia e fiz diástase, né? E no pós-operatório tardio, por conta da flacidez, ela desenvolveu um abaulamento, tipo um adelgaçamento da aponeurose lateral aqui, parecendo aquelas hérnias lombares. Já ia falar. Parecido com a hernia Aí o lombar. cara falou, dá pra gente, vamos corrigir? Eu falei assim, cara, dá. Mas eu já te adianto de antemão que do ponto de vista estético não vai ser legal. Por quê? Porque eu preciso fazer, a técnica sanduíche, colocar a tela por fora e por dentro, então não é legal. Então assim, talvez essa paciente não queira isso. A gente pode ela até foi no consultório, eu expliquei tudo, ela acabou optando por não fazer, porque era uma cirurgia grande, né? Eu preciso colocar por vídeo uma tela por dentro e por Tem que fora soltar uma o colo tela e botar uma lá dentro. para eu poder para eu acabar com aquele adelgaçamento e aquele abaulamento lateral aqui. Mas entendeu? sabe o que pode ser feito também nesses casos, Maurício? Desfazer os pontos da correção da diástase e fechar com mais suavidade. Porque, assim, o que acontece em muitos casos? Tem uma cultura, assim, de alguns colegas fazer esse fechamento da diástase além muito do que é a diástase de verdade. Então, a diástase é o afastamento dos músculos abdominais. Obviamente, você sabe disso. Estou falando para quem está ouvindo que Não, perfeito. não conhece o termo. Tá certo, sim. O afastamento dos músculos. A função da abdominoplastia é corrigir. Só É botar o aproximar, músculo, aproximar, botar o músculo no lugar e deixar a natureza ser natureza. Não é para ter tensão ali, Não não. precisa ter tensão. O que acontece muitas vezes? A pessoa quer acinturar forçadamente, aí faz uma aplicatura nesse sentido lateral Olha demais. isso. E aí você traz os músculos reto-abdominais para uma zona muito mais ao meio do que o que deveria. Exato. E aí os oblíquos não aguentam. Adelgaço. Então, assim, você precisa ter uma tensão adequada e deixar o oblíquo ser um coadjuvante nessa tensão abdominal e não ter que segurar uma gordura visceral e uma pressão intraabdominal muito grande. Então, num caso como esse, pode sim tirar os pontos, fazer uma aplicatura mais suave e, eventualmente, fazer 2 aplicaturas somente externas musculares nos oblíquos. Então, não é tão infrequente isso aí não, sabe? E dificilmente precisa de tela, assim. Se você conseguir... Eu sei que você foi procurado num caso extremo, você tinha que dar o melhor tratamento, que é esse. Mas se a paciente aceitar, regredir, dar um passinho para trás aí na diástase e não ficar tão apertado lá por dentro, talvez seja algo interessante, né? Que possa ser discutido. É uma boa. Muito bom. Então, aqui no braço, toda essa pele aí vai ser retirada, né? Se você ver essa linha roxa mais anteriormente, a linha roxa, a linha azul mais posterior, tudo isso aí sai, essas linhas se encontram, né? Então, o paciente, quando aceita ter essa cicatriz aí, é uma alternativa bem interessante. Essa Muito cicatriz, bom, viu? Legal, né? Só um parênteses em volta nessa foto aí, Tony, por favor. A gordurinha lateral aqui embaixo é a lipo. Então, nesse caso aqui é Onde lipo. está marcado ali aquele círculozinho, a gente faz uma pequena lipo. Perfeito. Aquele círculo não é corte. O corte são as É linhas só maiores. isso. E se precisar, na hora da cirurgia, a gente sempre avalia no intraoperatório, né? Se precisa limpar um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para baixo. Então, essa é a cicatriz da braquioplastia. Ela fica visível em uma posição, Maurício, quando a paciente está dessa forma aqui, como está na foto. Se ela faz isso, já não vê. E na visão posterior também não vê. Vou mostrar
com essa mesma paciente virada de costas. É Né? bacana que Cara, geralmente excelente, o braço né? fica colado ao corpo aqui, né? E você vê que ela tem uma musculatura boa, esse paciente, né? Ela malha, fez tudo certinho. Então, quando a gente vai para cirurgia, tem que estar ajustado. Né? Dificilmente opera um paciente pós-bariátrico que não esteja ajustado. Né? Então, tem que estar muito bem conversado. E cicatriz hoje, existem muitas técnicas para poder suavizar depois, né? Você consegue fazer laser, você consegue fazer peeling, existe até uma camuflagem de cicatriz com uma micropigmentação, é como se fosse uma tatuagem. Você tatua a cicatriz, mas não é uma tatuagem de desenho, é uma tatuagem da cor da Da pele. cor da pele. Então fica bem discreto realmente. Show de bola. A paciente aceitando que é uma troca, toda cirurgia plástica é uma troca. Você ganha de um lado e perde do outro. O ganho tem que ser muito maior. Sim. O ganho é qualidade de vida, é autoimagem, é se gostar, é ser uma mulher mais decidida. Ser um Autoestima. homem, autoestima, você ser um homem mais ciente, mais confiante. A perda é que é conversada. Cicatriz, você vai precisar ficar uns dias afastado do trabalho, vai ter que usar umas malhas. Então, ganhos e perdas. E aí você vai analisar Antes isso. da gente continuar, já que o Toninho tocou esse ponto, essa questão da recuperação aí, o que você tem a dizer para quem está vendo a nossa conversa? Essa recuperação, quanto tempo? E ela varia de acordo com o local que se operou? Como é que Sim, funciona? eu costumo dizer que eu sou meio impressionado com cirurgias de recuperação rápida, uma coisa que eu gosto de estudar e gosto de aplicar. As pessoas não têm mais tempo hoje em dia, cara. Então, assim, quem é que tem um mês? Isso é uma demanda sua, né? No consultório ele Demais. precisa... Quem é que tem um mês para ficar de molho em casa recuperando? Não tem, cara. Essa paciente não existe mais. Então, assim, as pessoas trabalham muito, elas estão conectadas o tempo inteiro. É filho, é viagem, sabe, é outra cabeça. Então, não tem mais esse paciente que vai aguardar um mês parado de estar na cama. Então, não precisa ser assim. Como é que a gente faz cirurgia plástica hoje e diminui esse tempo de recuperação? Se possível, fazer técnicas menos invasivas, usar tecnologias, né? Equipamentos que vão facilitar a cirurgia no sentido de não perder tanto sangue, da cicatriz ser a menor possível. Videocirurgia, vocês são feras nisso, se possível usar videocirurgia. No pós-operatório a gente faz uso da hiperbárica, né, que é aquela câmara de oxigênio pressurizado. Aquilo diminui o edema, aquilo diminui a dor, diminui o desconforto. Perfeito. Uso de drenos por pouco tempo, se for necessário, quando necessário por pouco tempo. A malha cirúrgica muito bem ajustada. Pra você ter uma ideia, uma paciente minha que vai na consulta, vai operar, ela passa com a minha fisioterapeuta antes de uma consulta, só para ela saber exatamente a malha que ela vai usar. O tamanho, o modelo, o molde ali que ela vai ter que se acostumar já. Então, o pós-operatório, ele hoje é cheio de bons penduricados, vamos dizer assim. Né? Ele é cheio de coisas que vão sendo acrescidas, né? Agregadas para a recuperação não ser tão rápida. Mais rápido. Então, ser mais rápido. Então, falando de número, uma abdominoplastia, a paciente fica em casa quantos dias? Em casa mesmo... Uma abdominoplastia, ok, tá tudo certo, nenhum caso excepcional, nenhum caso a mais aí, um digno de nota. Uma abdominoplastia, por quanto tempo em casa? Eu costumo pedir uma semana. Que essa paciente vai ficar sem muito compromisso nas costas dela, sabe? Uma semana, depois de uma semana ela já está andando totalmente reta. Porque nos 3, 4 primeiros dias eu peço para andar um pouquinho encurvada. Mas com a técnica de hoje, cara, com uma semana ela está reta. Ela não está com resultado estético final, óbvio. A gente não está falando disso. Sim. Isso demora meses. Acho que para toda cirurgia plástica são meses, né? Meses. A gente está falando de vida funcional. Então, na primeira semana, não tem muita coisa em cima dela para ela ficar mais de boa. Mas não é repouso total também, Danilo. Sim. Ela caminha, ela vai ao banheiro, ela faz a sua higiene, ela resolve coisas. Até que ela quiser trabalhar no computador, ela trabalha. Mas não dá para ela ficar com muito compromisso toda hora se O locomovendo. paciente que fez uma braquioplastia dessa aí, ela dirige e penteia os cabelos com quanto tempo? Penteia. Ela vai pentear o cabelo também ali com 5, 6 dias, né? O que a gente pede? Para não fazer um movimento muito acima do ombro. Então, por conta da tensão na cicatriz, caso a gente faça essa extensão aqui para baixo. Né? Então, do cotovelo, o cotovelo chegar até a altura do ombro, tranquilo. Inclusive para a mama também, assim. Tá lá, escova os dentes, lava o rosto, arruma o cabelo, penteia, lava. Então, não tem muita restrição nesse sentido. Se ela fizer só braço, se ela fizer só a mama, só você pensar daqui para baixo, totalmente livre. Então, ela se levanta sozinha, ela caminha sozinha, ela consegue até dirigir ali com 10 dias, 10, 12 dias. Então... Tranquilo, né? Tranquilo. Não é nada assim de outro mundo como as pessoas pensam. E é difícil tirar essa mentalidade, Esse né? estigma, né? Esse estigma. A pessoa acha que a cirurgia plástica precisa de um mês e meio sem fazer nada. A gente sofre, vou dizer, um pouco com isso também no consultório, né? A gente passou por essa evolução também dentro da cirurgia bariátrica. E hoje em dia a recuperação é muito rápida, né, cara? Eu costumo dizer, o paciente sempre pergunta isso também, né? Então eu sempre costumo dizer, cara, depende do seu trabalho. Você trabalha como? Exatamente. Você trabalha correndo, caminhando e tal. Ou você trabalha no escritório, em casa, home office. Tudo. Se você trabalhar em escritório, 2 dias você está trabalhando já,
às vezes até no dia seguinte. Bariátrica Eu já no entrei máximo várias 2 dias vezes. o paciente está em casa. Não, eu já entrei várias vezes no quarto do paciente, no dia seguinte, o paciente tá com o computador aberto lá. Tá mexendo no WhatsApp. É o mais comum, aliás. Então, assim, né? e o nosso tempo de recuperação para um paciente que trabalha caminhando e tudo é um pouco menor, claro, mas é tipo 1 semana e tudo. Um ou outro paciente, você pede para ele ficar 2 semanas. É porque e tal. sempre na medicina existe casos e casos, né? Então vai ter gente que a gente precisa de mais calma. E isso depende muito da cabeça do paciente também, né? Às vezes o paciente, ele é aquele paciente mais medroso e tudo, mas que tem mais receio, medo de fazer as coisas no pós-operatório, e tem aquele paciente que é desenrolado. Eu sempre falo, eu chego no outro dia no quarto, se o paciente estiver sorrindo e sentado, é o melhor paciente que tem. Exatamente. É o paciente que, pô, esse cara aí vai ser excelente no pós-operatório. Se é aquele que tá deitadão ali, fazendo cara feia e tudo, já vai, né? Já vai ser mais devagar, né? Então é isso. E assim, cara, o que vocês fazem hoje é muito diferente do que a gente aprendeu e viu na residência há 10 anos. Sem dúvida. 10, 12 anos. Então, assim, a bariátrica era uma cirurgia que dava uma baqueada na pessoa, né? Assim como a Dreno. plástica. Muito. Até por isso ainda tem muito esse estigma, né? Sim, cirurgia de 6 horas, de 8 horas. Eu já vi vocês operando, cara. É muito rápida a cirurgia, muito bem feita, executada, segura. Então, é bem legal assim, a evolução, né? De acompanhar isso, porque a gente vivenciou os dois mundos, né? Sim. E a gente ver o que a gente vê hoje, executar o que a gente consegue executar hoje é bem legal de acompanhar. Não só o material evoluiu, cara, como, assim, a técnica cirúrgica, né? Então, assim, pô, uma bariátrica em 40, 50 minutos, cara. É o tempo de vesícula, às vezes. Uma vesícula mais complicadinha vai demorar 1 hora. Sim. 1 hora, 2 horas. 1 hora, 2 horas, entendeu? Então as bariátricas geralmente... A recuperação é muito tranquila. Vocês fazem 3 bariátricas enquanto eu faço minha lipo. Então, assim, é rápido. Coitado. Nada, isso aí faz parte da especialidade. Vamos lá. Isso aí, continuando. Muito bem. Essa mesma paciente de costas, ó. Então, como eu falei, a cicatriz aqui, olha cara, aí, que lindo, aqui vai ser visível, mas de costas não, né? Perfeito. Nem de costas, nem... Essa é a paciente da cicatriz. Essa paciente é a mesma. Essa é a mesma dessa, aqui é a marcação. Perfeito. Aqui é a cicatriz dela depois de 2 meses, aqui ela de costas, pra mostrar Rapaz, muito bom, que cara. a gente tira a pele, fica aquela cicatriz grande e invisível somente naquela posição lá, quando ela levanta o braço e mostra a parte mais anterior. Na posição neutra, não, de costas também não. Cara, isso aí, só em uma paciente andar com aquele vestido de alça, assim, tal, e sair com o braço. Exato, Imagina como que ela não fica. É um processo, é um ciclo todo, né? Que tem que ter com plástico no final. É um ciclo, você falou a palavra certa. Esse aqui é o final lá do ciclo. Mais um caso, essa paciente é bariátrica, cara. Mas eu tenho um monte de pacientes que não fizeram bariátrica que tem um abdômen assim. Então, não é todo paciente que faz a cirurgia bariátrica que fica com aquela flacidez tremenda, né? Sim. Tem gente que tem uma genética boa, perfeito, né? ó, corte. Não é todo paciente que faz bariátrica que fica com aquela estética. Pronto, perfeito. Desculpa. Nem toda paciente que faz cirurgia bariátrica fica com a flacidez assim absurda, aquele avental, aquele incômodo, aquela pele tão flácida, tão mole. Não é assim. E que são 2 motivos, né? Ou é uma constituição do paciente, ou às vezes foi culpa do paciente, Não, que foi não o foi a esforço. academia, que não desenvolveu a musculatura, etc. Tem um fator genético, que isso aí ninguém controla. Exato. E se a pessoa faz a parte dela ali, cara, se ela não faz também a bariátrica com um peso enorme e tal, se ela tá ali no comecinho da indicação, pô, aqui tem benefício, vocês indicaram. Essa paciente estava lá com um corpo de quem teve 2 filhos, ok, normal, é o paciente do dia a dia. Mas fez bariátrica e a gente optou por abdominoplastia. Qual a vantagem da abdominoplastia também, quem tem muita estria? Todas as estrias do umbigo para baixo vão embora. Então, paciente, porque a pele vai embora. Então, quem tem muita estria do umbigo para baixo, naquele caminho entre a cesariana e o umbigo, aquelas estrias elas vão ser removidas. E aí as estrias do umbigo para cima elas se esticam, mas vamos dizer que fica metade só. Então, a gente tira metade. Então, é uma coisa que tem esse benefício. E para baixo tem mais, né? Geralmente. Normalmente tem mais embaixo do que em cima do umbigo, né? E são 2 medos de pacientes que vão fazer cirurgia plástica no abdômen. Umbigo e cicatriz, né? A cicatriz, em pacientes pós-bariátricos, é interessante. Não preocupa tanto. Eu acho que é porque já tem todo um background assim, de queixa, de dor, de sofrimento, dor psicológica mesmo, de ter sido obeso, de ter feito... Que cicatriz, doutor? Manda ver. Tô preocupado com isso, não. Eu quero ficar bem, eu não estou muito preocupado com cicatriz, né? Mas o umbigo é algo que é universal, os pacientes se preocupam muito. Então, a gente tenta fazer um umbigo mais parecido possível com o umbigo natural. Coloca a cicatriz para dentro, coloca um fio mais delicado, faz devagarzinho ali na hora do fechamento, para não ficar aquele estigma, né, de umbigo mexido, de umbigo que parece realmente ter sido operado. Né? Porque as pacientes querem naturalidade, né? Sem dúvida. E isso é uma das coisas que preocupam bastante. Então, tá aí, uma pós-bariátrica que não tem aquela flacidez tremenda. Né?
Ó, volta um pouquinho essa imagem aí, cara. Olha como dá pra ver, olha como dá pra ver a aplicatura no abdômen, o contorno, né, do reto abdominal, fica bacana, né? Tudo, Esteticamente exatamente. O reto abdominal aí tá muito visível, tá muito bom. Esse desenho todo ajuda muito quando a gente faz a lipo. Então, assim... A lipo HD aí. Uma lipo de algum tipo de definição. Porque se a gente faz só a retirada da pele, do umbigo para baixo e a aplicatura, ajuda, mas ele não tem esse nível de definição. Ele só estica, né? Ele fica com a pele até mais esticada, ele não tem esse nível de definição. Por isso é importante a lipo. A lipo é como se fosse o toque final ali. Não dá para pensar numa cirurgia como essa só fazendo uma correção de diástase isoladamente. Muito bom. Não dá para fazer só tirando a pele. A lipo é o complemento. A lipo é que ajuda a desenhar. A lipo me ajuda a dar mais cintura, me ajuda a cavar um pouquinho aqui, ó. Uhum. Se eu não faço a lipo, eu não consigo cavar essa tanto cintura abaixo da linha do peito, como aqui em cima da cristilica, né? Exato, a gente lipa até o comecinho da coxa aqui, se for necessário. A lipo me ajuda a deixar aqui um pouquinho mais baixo e aqui um pouquinho mais alto para dar essas curvas, né? Porque a paciente quer curva, contorno e relevo. Ela não quer só pele esticada, né? Por isso que precisa sim ter a lipo. E tem os casos mais extremos, né? Essa paciente tinha um baita de um avental, emagreceu 45 quilos aí com a bariátrica. Não queria mexer em mais nada, ela não se incomodava com a mama, com as costas, com o glúteo, ela só queria remover esse avental, ela estava buscando qualidade de vida. Né? Então são casos extremos. Né? Esse aqui a gente precisou fazer o abdômen âncora, né? Que é aquela cicatriz tanto aqui na horizontal quanto na vertical, que a gente faz hoje como exceção, né? Porque precisa também tirar a pele nesse sentido. E dá pra ver aqui a diástase dela aqui no supra-umbilical é grande. Hein? Ela tinha um abalamento bem grande dá pra aqui. ver aqui? Dá pra ver. Ela tinha aqui um abalamento bem grande, uma diástase bem grande também, que precisa ser corrigida de fato. Aqui um outro caso, ó, uma paciente como essa. Nesse cenário, quando ela foi na consulta, essa é uma marcação no dia da cirurgia um pouquinho antes. O cara já malhava todo dia, já comia bem, já estava estável, tinha feito a cirurgia dela, a bariátrica. E aí, chega num ponto que imagina se uma mulher dessa, jovem, na casa dos 30 anos, tem uma vida social, afetiva, 100%. Não tem, cara. Toninho, aqui o que tá de roxo foi o quê? Lipo? Aqui as marcações, elas são muito individuais. Cada paciente é um desenhozinho diferente. Mas aqui tem algumas zonas que a gente define um pouco mais, né? Então, aqui acima do novo umbigo, essa pelezinha aqui, ó, quando descer, vai para essa posição. Sim, então, sim. esse umbigo original, depois vai ter essa pele quando descer. Essa parte de cima dessa linha aqui, marcou onde vai ser o novo umbigo. Isso, mas a projeção dele. Projeção, exatamente. Não que o umbigo vá subir para cá. O umbigo ele continua nessa posição. Mas qual é a pele que vem para esse umbigo que vai ser? É a que está marcadinha. É aquela que está marcada. Porque toda essa parte de pele aqui, ela vai ser esticada e vai descer e encontrar com aquela linha de baixo. Ou seja, tudo que ela tem desses degraus aqui de cesariana, eventualmente cicatriz de apendicite, tudo que a gente tem dessa linha azul para essa linha azul é removido. Então a gente consegue tirar essa pele, soltar tudo por dentro e esticar. Mas uma paciente como essa, cara, é difícil ter uma vida social assim... Que ela se sinta bem, né? Colocar um biquíni no fim de semana, né? E tal. Colocar um biquíni, às vezes elas relatam que na relação com o marido, né? Elas não ficam sem roupa na frente do marido, nem na frente dos filhos. Entendi. Biquíni não tem, é só maiô. Então, assim, é muito difícil a gente dimensionar quando você atrapalha a vida de uma mulher. É muito difícil. Sem dúvida. Principalmente para o homem dimensionar isso, né? E a gente, às vezes, coloca a estética num canto meio quase supérfluo, sabe? É um grande erro fazer isso. É um grande erro. Toninho, eu acho muito interessante o Toninho falar isso, porque aqui a gente fala muito que a gente quer trazer, por exemplo, um paciente obeso com IMC de 45, mas que ele está hipertenso, diabético, com apneia. A gente fica muito feliz quando esse paciente volta no consultório e aquele paciente que era dependente de insulina, hoje em dia ele toma um glifage por dia e tem outra vida. Nós cirurgiões baratos, a gente fica muito feliz. E às vezes é bom o cirurgião plástico vir para trazer para a gente que para o paciente não está tudo resolvido. A gente precisa respeitar também essa outra dor do paciente, essa limitação aí. O parâmetro dele é outro, né? Assim, exatamente. O nosso parâmetro às vezes é esse, o parâmetro dele é outro. Isso, a gente tem que avaliar outras coisas. É a equipe multidisciplinar chamada, né? Exatamente. Essa paciente ela também não chegaria aqui sem bariátrica, porque ela estava obesa. Sim. Então, assim, ela chegou aqui pela bariátrica, mas o caminho não se completou para ela. Perfeito. Porque ela não se sente segura, ela não se sente confiante, às vezes ela perde negócios, às vezes ela perde causa, se for advogada, perde um cliente, se for arquiteto, perde venda, se for empresário. Mexe com a autoestima dela e a autoestima delas, mexe com tudo, né? Que venha com excesso de pele ou não, mas mexe com a postura dela numa mesa de negócio, mexe com a postura dela numa mesa de bar, né? Com certeza, assim,
Tá aqui vocês estão bem alinhados, cabelinho bem penteado, barba feita. Aí minha orelha é feita também. Não, a orelha é feita. É autoplastia aqui. E o que é que ela pode fazer, cara? Cirurgia plástica, cara. E, sim, é difícil ela conseguir levantar essa mama aí de outro jeito, ou tirar aquele afundamento do abdômen, tirar tanta pele que ficou. Então, é um grande erro a gente minimizar isso, sabe? É um grande erro. A gente medir pela nossa régua a dor dos outros. A gente não consegue fazer isso. Perfeito. Né? Por mais que a gente queira, nós sempre seremos injustos, né? É a gente fazer essa... Sabe, não dá, cara. Não dá pra gente julgar e dizer assim, não precisa, tá aí sem doença, vai fazer plástico. Será que ela tá sem doença mesmo? O que é doença? Exatamente. Primeira aula do curso de medicina, o que é doença? O que é saúde, o que é doença? Bem-estar físico, social, emocional, espiritual. Isso. 5 linhas de bem-estar. Isso. Bem-estares. Muito Como é o bom, plural muito de bem-estar, não sei. Então, eu não sei se a gente pode dizer que uma pessoa desse jeito tá saudável, cara. É quase uma... É uma imprecisão tremenda. Vamos jogar assim o mais... Subjetivo, muito pessoal, né? Muito pessoal. Então, para você, a metformina diminuiu a dose para o antipertensivo, é o parâmetro de você. O Maurício foi muito preciso na palavra, parâmetro. Mas o nosso parâmetro na plástica é outro. Você tá feliz, meu amigo? Meu amigo, Pergunta essa. Você tá feliz? O que é que não tá te deixando feliz? Eu faço muito essa pergunta no consultório. Excelente, Toninho, excelente. Você tá usando a roupa que gosta? Já trocou guarda-roupa? Tá guardando aquele biquíni lá que você ganhou há 5 anos? Se for um homem, tá tirando a camisa na hora de jogar bola? Tá indo pra praia? Ou tá evitando viagem pra praia de calor, assim? Ou tá sempre se escondendo? Como é que tá a vida? Então, assim, por isso que a plástica é um pouco diferente isso aí de outras aproxima áreas. demais o paciente da gente, cara. Tem O que paciente fica muito feliz quando você pergunta isso aí. Não é o cara só técnico que quer saber só aquilo ali. Né? Sim, sem dúvida. É o paciente, às vezes ele quer só conversar e uma conversa assim mais, né? Hoje de manhã eu atendi 2 pacientes que só queriam conversar. 2. E eles me falaram, não, eu vim aqui só pra... Eu vou, meu amigo. Só para bater papo. Então, essa paciente especificamente, ela fez a mama. Então, ela tinha uma mama bem flácida, bem caída e não tinha muito o que fazer que não fosse uma mastopexia, ela não tinha volume suficiente, a gente colocou uma prótese. Então, a cirurgia mamária também é bem comum. Aí a gente coloca a prótese atrás do músculo peitoral, né, para dar suporte, longevidade, para ela ficar com a cirurgia com a mama no lugar por muitos anos. Né? Então, Toninho, uma pausa antes de você passar. Quero saber uma coisa sua. No consultório do cirurgião plástico, especificamente eu estou falando de mama, vocês como é a abordagem de um paciente que chega, por exemplo, um paciente que tem 57 quilos, é magra, e ela fala, olha, doutor Antônio, eu quero 500 ml de silicone. Até onde vai a autonomia do paciente e do cirurgião plástico nessa hora? Você está demais para você. Excelente pergunta, Danilo. Cirurgia plástica, primeiro ponto, a pessoa não está fisicamente doente, então não tem que sair correndo e fazer todas as vontades do paciente. Ao mesmo tempo, ele está lá e tem um menu de opções que ele pode escolher. Então, é um jogo, é uma balança que assim, esse equilíbrio nem sempre ele é fácil da gente encontrar. Mas a minha conversa é muito clara, assim, porque o paciente ele vai entender. Eu sempre acho, cara, a cirurgia plástica é como se fosse um artesanato, sabe? Então, assim, claro que eu não tenho a habilidade dos artesãos, mas eu me sinto como se fosse um médico artesão, certo? Se eu sou um médico artesão, você já viu um artista se esmerar e fazer todo o possível dentro do que ele sabe para fazer uma coisa que ele não goste? Ele é artista, porque uma pessoa pediu. O arquiteto vai fazer um projeto terrível que na cabeça dele é terrível. Ele não faz, ele nega logo, né? Ele não faz. Então, eu não chego a operar se a gente não entra nessa sintonia. Então, por exemplo, prótese grande, que foi a tua pergunta. Eu não coloco, cara. Eu não coloco prótese grande. O músculo peitoral não foi feito para aguentar uma prótese. Né? O criador, seja lá como você chame, ele não fez o músculo peitoral para ter uma prótese lá. Se a gente consegue forçar um pouquinho a barra para ele segurar o implante com segurança, para que eu vou forçar demais? Para que eu vou colocar uma prótese grande demais? Muitas vezes desproporcional ao tamanho do tórax, porque está na moda botar peito grande, cara. Então, eu não coloco. Então, às vezes eu não puxo a pele demais, mesmo que o paciente queira. Uma coisa que fisiologicamente não é certa, né? Até dor nas costas também. E se a gente for fora da técnica, eu não acho bonito. Eu não acho que vai ficar bonito nele. Não acho que vai ficar bonito. Por que eu vou fazer isso? Se está contra a minha própria consciência. Está com a própria subjetividade assim, de tudo que eu acredito. Então, eu não coloco. Eu respeito quem coloca, maior, menor, mas eu sempre coloco de médio para pequeno. Assim, eu não coloco prótese grande, show de bola, nem glúteo, nem na perfeito, mão, sabe? Mas é muito boa a sua pergunta. A autonomia, ela existe. Claro, o paciente está com incômodo com a mama e com o braço, por exemplo. Sou eu que vou dizer se é a mama ou o braço? Não, é o paciente que diz.
A vontade é dele. Ou então, não, doutor, eu quero uma mama bem pequena mesmo. Ou então, eu quero uma mama média. Tá dentro do que eu acredito que fique bonito? Coloco. Mas chega um ponto que quando eu não acho mais legal, que eu não acho mais bonito, eu não coloco. Mesmo que seja É a hora tecnicamente... da sua autonomia, né? Isso. E esse equilíbrio precisa existir. Mesmo que exista uma possibilidade técnica de fazer. Mesmo que seja possível fazer. Perfeito. Mas aí é entre a subjetividade da conversa, né? Olha esse outro caso também, cara. Um caso bem interessante. Paciente de pós-bariátrico com duplo avental, né? Esse paciente, sabe o que ele chegou para mim falando? Doutor, não consigo olhar minha parte íntima. Essa era a queixa dele. Ele não sabia o que era diástase. Doutor, não consigo olhar minha parte íntima. Olha o tanto de pele que sobrou. E realmente, você imagina se um cidadão desse tem uma vida normal, totalmente normal. Com Do mesmo jeito que tu deu o exemplo da mulher, tem o exemplo do homem. Aquela coisa, pode tratar diabetes, hipertensão, mas o cara não tá feliz, né? Tem a autoestima relacionada a isso aí também, né? Tem o... É isso aí. Do mesmo jeito que tem a dor da mulher, tem a dor do homem, né? E tem uma coisa também, Maurício, cara, você não consegue ser uma pessoa plenamente funcional se você não estiver se amando. Bom, você não consegue. Porque assim, eu tô me detestando, cara, eu tô me achando um lixo, mas eu vou ser um bom pai. Eu vou ser um bom profissional. Não vai, cara. Você tem que se gostar primeiro. Isso aí é querendo ou não. Isso assim, você precisa se amar primeiro para conseguir ser pleno em outras áreas, sabe? Então, profissional, familiar. Quando você se esquece, cara, quando você não cuida da sua saúde física, mental, bucal, corporal, você vai ver que você vai começar a pecar em outras áreas. Então, para você ser uma boa esposa, um bom marido, você ser um bom pai, você tem que se olhar minimamente, assim. Não dá para você se abandonar. Perfeito, excelente, cara. Não dá para se abandonar. Então, ele tava se sentindo abandonado, cara. Esse paciente chegou, não consigo olhar para minha parte íntima, eu tenho uma pele, não tem o que fazer. Casado, né? Casado, um cara casado super de bem com a vida, o cara, alto astral, profissional de sucesso, esse profissional de sucesso da contabilidade, esse cara, eu gosto demais desse paciente, o cara, a autoestima lá em cima, vamos dizer assim, astral lá em cima e a autoestima abalada com uma situação como essa. Então, você precisa entender o que está se passando. E aí, ele até poderia fazer um âncora, mas não quis, né? Preferiu ficar um pouquinho com a pele, mesmo que alguma flacidez ali, sem fazer o âncora, porque ele queria esconder na roupa, e aí a autonomia dele é total. Né? Fez lipo ali em cima, Toninho? Fiz uma lipo ali lateral do tórax, para tirar um pouquinho aquela... Depois ele até fez a braca estendida, essa foto aí adiante, mas ele fez depois também. Depois ele fez o braço também. Fez, mas não foi nessa cirurgia não, já foi depois. Perfeito. E é isso, meus amigos, eu trouxe essas imagens, vou finalizar com esse meu amigo aqui, meu paciente do primeiro vídeo, isso ele mesmo mandou, me autorizou a trazer aqui para mostrar para vocês. E agora tá fazendo os passeios dele. Rapaz, que maravilha, cara. Tá fazendo os passeios dele de bike lá sem se incomodar com a própria pele, né? Com certeza ele tá muito, muito satisfeito. A oração lá. E ele já tem a musculatura, né? Não aparecia já tinha antes. músculo antes, né? Só que aquela pele lá incomodava demais. Então, tá bem feliz com que coisa boa. Com as devidas... Parabéns, viu, Toninho? Excelente resultado. Cara, eu que agradeço aí vocês terem a oportunidade de... Me dar a oportunidade de falar um pouquinho sobre a isso. gente, a gente encerrou a conversa com excelentes fotos e vídeos, né? Exemplos, né? Cara, e foi muito bom o nosso papo aqui. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Sim. É muito comum, né? A gente ter esses tipos de questionamentos. Só logo de vocês ali. E a gente precisar... ele vai já ajeitar ali. E a gente precisar ter pessoas boas, né? Pra gente poder indicar, pra gente dar o melhor resultado para os nossos pacientes, né? Eu queria agradecer muito a sua presença. Muito bom. Obrigado por ter disponibilizado. A gente sabe que você é um cara muito ocupado, por ter disponibilizado seu tempo para vir aqui. E queria agradecer também meu amigo Danilo aqui pela parceria. Excelente episódio, Toninho. Muito obrigado. Fala tuas redes sociais. Você que é um cara bem ativo nas redes sociais, tanto da clínica como sua, né? Por favor. Primeiro, para mim é um prazer, cara. Para mim, separar esse tempo aqui para vir papear com dois amigos, caras que a gente encontra fora do centro cirúrgico, mas também no centro cirúrgico, né? Já operamos junto algumas vezes. Isso. Então, para mim foi um grande prazer estar aqui papear com vocês. Se precisar, me chama de novo, que para mim foi ótimo. Então, obrigado pelo convite, né? E parabenizar de novo, cara, a iniciativa. Médico, às vezes, fica só fazendo ali o arroz com feijão, só tá olhando pro seu próprio umbigo, e vocês pararem, programarem. Hoje já é o 15º episódio, 15 vezes vocês vieram aqui gravar. É um desprendimento realmente muito grande, então parabéns. Eu tenho certeza que vocês estão ajudando muita gente, né? A minha rede social é dr.antônio-de-deus. Da nossa clínica é @unitar Centro Médico, isso, Facebook, Instagram, TikTok. Apesar de eu não entrar lá muito no TikTok não, mas são essas redes. E
pô, se precisar, tô sempre à disposição. Parabéns mesmo. Obrigado aí pela conversa. Valeu, excelente. Muito bom, isso aí. Abraço, pessoal. Valeu. Sigam a gente no Bodycast_THE, tanto no Instagram como no YouTube. Episódio completo logo sai. Exatamente. E os cortes semanais, diários, No Instagram. no Instagram. Esse episódio não dá pra ver só por corte. Isso, Tem que assistir o episódio completo no YouTube. Isso aí. Curte, compartilha. Valeu. Valeu, Abraço. tchau, tchau.